Olá, um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, quero convidar você a orar comigo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, te agradecemos, ó Senhor, pela bênção de mais esse dia em nossas vidas. E pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos abençoe ao estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olá, hoje é um dia muito especial, né? Hoje é domingo de Páscoa. Poxa, o que significa Páscoa? Nós sabemos que o povo judeu, nesse dia, eles comem ervas amargas e pão sem fermento, para lembrar o período que eles eram escravos lá no Egito, né? Era uma comemoração, uma lembrança na família, o sofrimento que os seus antepassados sofreram lá no Egito como escravos, né? Então, nesse dia, eles comem a sua ceia, na sua ceia está contida, né? Ali ervas amargas e pão sem fermento, significando sofrimento, né, que eles passaram no tempo do Egito. E também significa passagem, né? A palavra Páscoa é passagem. Foi quando o anjo da morte passou sobre o Egito e todos aqueles que não ouviram o pedido de Moisés, né, a orientação de Moisés, que tinham que sacrificar um cordeiro, pegar esse sangue e passar no umbral da porta. Quando o anjo passasse e lá, quando não tinha esse sangue passado, o primogênito daquela casa morria. Isso incluía a pessoa, né, o filho primogênito e também os animais, né? Todos os animais que fossem primogênitos também morreriam. E isso aconteceu naquele dia. Então foi a passagem do anjo da morte passando sobre a cidade e também, né, a passagem pelo mar, né, quando eles passaram por dentro do Mar Vermelho, né, e saíram do Egito. Então, isso significa Páscoa, passagem, o sofrimento que ficou para trás, né? Tudo que ficou para trás e também aquela passagem, a libertação, né? É isso que traz a lembrança. E Jesus, né? É o quê? O vitorioso, né? Jesus, ele venceu a morte. É a passagem da morte para a vida eterna que Jesus nos oferece. Ele é a nova mensagem, né? A, da morte para a vida eterna. Aí você me pergunta, o que que tem a ver o coelho com o ovo, né? O que que tem a ver coelho e ovo e Páscoa? Aparentemente foram coisas que foram agregadas ao longo dos anos, junto com a Páscoa. Primeiramente, o porquê do coelho? O coelho era o símbolo de fertilidade. Então, os gregos, como eles eram adoradores, né, da deusa Afrodite, né, a deusa da fertilidade, então o coelho representava fertilidade. Então, o que que eles faziam? Eles se presenteavam com o coelho quando alguém se casava, né? E quando se casavam, o que que fazia? A pessoa pegava o coelho, sacrificava esse coelho, fazia uma oferenda com esse coelho para Afrodite e derramava o sangue dele ou na cama ou no quarto, né? No quarto do casal, para que eles tivessem muitos filhos, né? E também faziam também o sacrifício com esse coelho e também colocavam na terra, né, onde ia ser feito um plantio, plantar algumas sementes. Então, eles jogavam o sangue do coelho na terra para que desse abundância de alimento naquele ano. E o ovo também era um costume já egípcio, né? Era um costume egípcio que se presenteavam entre ele com ovos pintados, coloridos, né? Davam de presente. Também simbolizava também vida, né? Então, esses eram os costumes. E quando os gregos dominaram o mundo com Alexandre, essa ideia foi espalhada pelo mundo. E quando os gregos foram dominados pelos romanos, os romanos também adotaram, trouxeram isso para a cultura romana também. E está até hoje, né? Está aí até hoje o ovo e o coelho, né? Simbolizando aí a Páscoa
são coisas que não tem nada a ver, né? Mas é o que é o costume de hoje. E o livro de hoje, o estudo de hoje, vem falando um livro de esperança e graça, que só Jesus pode dar. A esperança e a graça que só Jesus pode dar. Quando a maioria das pessoas pensa no último livro da Bíblia, não pensa na graça. Quando as pessoas que não têm um hábito de estudar a palavra de Deus, olha, lê o livro de Apocalipse, ela até fica assustada com as imagens lá de monstros ferozes, né? E bestas assustadoras. Então as pessoas param mais nesses animais, como posso te dizer, que mostra que vai perseguir, vai matar, são coisas assim terríveis, que dá razão, e Deus nos dá razão para nos alegrarmos na sua salvação. Enquanto as pessoas que não estudam a palavra de Deus como deveria ser, elas ficam com medo, ficam assustadas, falam que o livro de Apocalipse não é um livro que dá para se ler. Muitas religiões hoje, meu amigo, muitas religiões não leem o livro de Apocalipse, eles não têm o hábito de ler o livro. Fala que é um livro muito complexo, com coisas muito assim confusas, então eles não leem. É um livro que eles mal tocam, né? Não gostam de comentar muito dele, mas Deus está à frente de tudo. Deus nos dá razões para nos alegrarmos na salvação que está contida no livro de Apocalipse, né? É mais uma oportunidade que Deus está dando dentro das revelações do Apocalipse para a nossa salvação. Olha que maravilha, né? Em Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3, né? Ele vem nos dizendo ali, olha, eu vou até ler, pegar aqui na palavra de Deus, na Bíblia, e ler para nós hoje. Olha lá, Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou aí as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, João, ele foi o quê? Ele foi o quê? Uma testemunha, né? Ele está dando um testemunho de tudo que viu e ouviu sobre Jesus Cristo. Ele deixou isso como testemunha escrito para nós. Bom, Apocalipse, meu irmão e minha irmã, é a última mensagem de salvação. O livro de Apocalipse, contido no capítulo 14 para nós, é a última mensagem de salvação para nós. Por que você me diz isso, cara? Porque, olha, vamos ver. Vamos seguir a cronologia do livro de Apocalipse. Bom, primeiramente, o início do livro de Apocalipse, que vai lá do capítulo 1 até o capítulo 11, 14, até o início do capítulo 14, ele vem falando de um Cristo que vem lutando para salvar os seus filhos, para nos salvar, né? Vamos lá, então ele usou capítulo 1 a 3, as 7 igrejas, de 4 a 8, os 7 selos, de 8 a 11, as 7 trombetas, que são períodos, né? Que vem nos orientando sobre a história, inclusive sobre o pré-conflito, que está de 11 a 14, que vem dando o andamento, né? Que ali o evangelho, a história está em andamento dentro desse período, que foi o período de plantio do evangelho, né? A gente pode ver as igrejas ali se organizando, e você estudando ali o livro as 7 igrejas, falando das 7 igrejas, você vê as igrejas ali, elas passando por dificuldades ali, muitas dificuldades, mas mesmo assim era a época do plantio do evangelho. Agora o Apocalipse 14 é o centro. É o centro do livro de Apocalipse. É a tríplice mensagem angélica. Está falando sobre o grande conflito e o tempo de decisão. Então, aqui no Apocalipse 14 é o centro.
é a mensagem de salvação, onde Deus fala: ouve, né? Ouve, ó Israel, que nós estávamos estudando ontem. Então, agora continuando, de Apocalipse de 15 a 16, fala das 7 últimas pragas. Já é o período do fim, né? Queda da Babilônia, de 17 a 19, e falando sobre o milênio, né? Que o justo viverá nos céus. Está lá em Apocalipse 21, capítulo 21 ao capítulo 22. Então, ele falando da escatologia, né? O que é escatologia? É a doutrina das coisas que acontecerão, né? Nos últimos dias. Isso é escatologia, falando de coisas que irão acontecer nos últimos dias. Está consumado. É o momento da colheita, é o momento que Deus vem separar os bons dos maus, né? O trigo do joio, aqueles que vão continuar fazendo imundícia, aqueles que vão continuar sendo santo. Então Deus vem buscar essas pessoas, e aquelas que não quiseram aceitar que não aceitaram a salvação de Jesus vão ser o quê? Queimadas no lago de fogo. Vão preferir escolher o pecado, então vão queimar no lago de fogo. Vai ser lançado no mar de fogo. Meu amigo e minha amiga, o Apocalipse é todo sobre Jesus. Todo o Apocalipse vem falando sobre Jesus e sua mensagem a um povo, ao seu povo. Aplica-se especial o que? A igreja nos últimos dias, a igreja de Deus nos últimos dias. O livro é o livro de Cristo. No livro de Cristo é descrito como o cordeiro que foi morto, uma bênção prometida aos que lê e entendem. Lembra que eu falei lá no princípio? Quem não consegue entender, ele vai ver só as coisas ruins, esses monstros assustadores. Eles não vão ver as coisas que estão contido ali, que é para a nossa salvação. A salvação daquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo. De acordo com Apocalipse 1, de 5 e 6, Jesus é aquele que nos ama. Pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados, e nos constituiu um reino e sacerdote para o seu reino, né? Para Deus o Pai. Em Cristo somos perdoados. A graça perdoa o nosso passado, dá poder para o nosso presente e oferece esperança para o nosso futuro. Ou seja, em Cristo somos libertos da penalidade do poder do pecado. O pecado hoje ele tem um domínio sobre o ser humano, ele domina pelas paixões, pelos vícios e por muitas coisas. O pecado domina os filhos de Deus, e ele, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós somos libertos do pecado, né? E em breve seremos libertos da sua presença também. Ele não, mas nós não vamos ver mais ações do pecado em nossa vida, nós vamos ser libertos também da presença do pecado em nossas vidas. O Apocalipse é uma mensagem de urgência, de extrema urgência, meu irmão e minha irmã. É de extrema urgência para mim e para você, cuja proclamação é retratada no primeiro como um anjo que voa rapidamente pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, um evangelho de salvação, o evangelho da eternidade. É aquele que oferece para você a oportunidade de viver eternamente, meu amigo e minha amiga. O evangelho é salvação pela fé em Cristo. O evangelho é a salvação, é a salvação pela fé em Cristo? É uma pergunta. A morte expiatória de Cristo por nós? A promessa da vida eterna, não pelo que podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós? Vamos lá, tudo isso está no início das 3 mensagens angélicas, exatamente como tudo isso eu acabei de falar. É o evangelho de salvação através da fé em Cristo Jesus, sim. É pela morte expiatória de Jesus, é também a promessa, né? A promessa da vida eterna, meu amigo e minha amiga, é exatamente tudo isso
o Apocalipse está oferecendo para você. Por isso que ele é revelação. Apocalipse significa revelação. Mas quem é que vai ser revelado? Aquele que procura, aquele que vai entender, aquele que pede a bênção de Deus para entender o que está escrito lá. Se você não pedir direção de Deus, você não vai entender, você vai abrir o livro e vai ficar com medo das coisas que estão ali. 7 trombetas, as 7 últimas pragas, caiu Babilônia. Isso as pessoas ficam com medo. Não é de admirar. Então que sejam as mensagens cheias de graça, repletas de esperança, a promessa para nós, seres fragilizados e sofridos, né? Precisamos orar para o Espírito Santo, né? Nos dar o quê? Entendimento da palavra de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus no livro de Apocalipse ou em qualquer parte da Bíblia, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento da palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus está dando essa oportunidade para você, para mim e para você. O livro de Apocalipse é a revelação de Deus. E hoje, nesse trimestre, nós temos a oportunidade de entender melhor o livro de Apocalipse. Esteja comigo, continue comigo durante toda essa semana e nós vamos desfrutar dessas bênçãos de Deus. Olha, e quer já pedir desde já, meu amigo e minha amiga, continue dando seu like aí, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e você que já é inscrito, muito obrigado. E eu peço a você que compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e seus parentes. E não esqueça de ativar o sininho. E Deus abençoe você, meu amigo. E até o próximo estudo.